queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje eu vou falar, o companheiro falou tanto de amor na prece, é justamente o nosso tema hoje, é a lei de amor. 3 itens desse capítulo 11, que nós vamos hoje refletir sobre eles e tentar chegar a um entendimento desse tema, que é um tema, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Por que, ao mesmo tempo, fácil e difícil? Quando a gente pensa em lei de amor, não é só o cristianismo que nos propõe isso, a gente sabe disso. A gente sabe que há tradições, inclusive mais antigas no Oriente, que propõem, todas as tradições propõem alguma forma que se assemelha àquilo que Jesus propôs para nós. Que qual foi a definição de amor que Jesus nos deu? Fazer a outrem aquilo que nós queremos que os outros, que o outrem nos façam. Então, todas as tradições têm isso desde o início da história da humanidade, quando nós nos constituímos enquanto civilização. E, no entanto, até hoje, nós temos dificuldade nesse tema, o que significa que as nossas reflexões elas têm que ser aprofundadas, o que significa que a gente tem que procurar entender, cada um de nós individualmente, mas também, de uma certa forma, coletivamente, o que nós estamos fazendo de errado ou o que nós estamos deixando de fazer, que essa lição, que é uma lição tão antiga, ainda encontramos dificuldade em vivê-la nas nossas vidas significativamente. Então, nós vamos ver hoje 3 itens que são 3 mensagens de espíritos diferentes. Lázaro, Fenelon e Sansão, os 3 falando sobre esse mesmo assunto. Mas antes de começar, eu refletindo no conjunto desse item que me foi dado para apresentar, a primeira coisa que eu esbarrei foi no título, a lei de amor. E por que a primeira coisa que eu esbarrei? Porque quando a gente lê essa palavra lei, eu não sei vocês, a mim parece uma coisa muito dura para estar junto da palavra amor. A gente vê assim, mas lei quer dizer que o amor é uma determinação, é uma obrigatoriedade, é uma regra, uma norma. Fica parecendo que não é uma palavra para estar junto de outra, que tem tanto sentido para nós quanto o amor. Até porque lei nos lembra das nossas leis humanas e da questão da sanção e da recompensa, da punição e da recompensa. Então, eu fui no dicionário de filosofia e também no dicionário comum, isso consta, que além do conceito de lei enquanto norma, enquanto regra, existe um outro conceito. Que conceito é esse? Vejam que interessante. Lei como sendo a regra ou relação entre fenômenos, manifestação exterior de fenômenos complexos. Então, quando a gente vê essa expressão lei de amor, é nesse sentido de lei aqui que provavelmente Kardec quis colocar esse item, no qual ele aglutinou uma série de instruções dos espíritos. Ou seja, o amor consiste em algo que dentro da relação entre fenômenos. E nós já vamos ver isso nas próprias instruções que nós vamos estudar, nós vamos ver isso de uma forma mais detalhada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa reflexão é isso, que essa lei não é lei no sentido estritamente de uma norma, uma regra a ser seguida, não. É que o amor é algo que vai entrar na composição de um fenômeno muito complexo, ou de fenômenos muito complexos, e que ele, a presença desse elemento que a gente chama de amor, é fundamental para que esses fenômenos aconteçam. Bem, a outra palavra complicada é amor. E por que ela é complicada? Eu dei aqui já a definição que a gente tem cristã. O que é amor no Evangelho? É a regra de ouro, que eu já disse. Mas se eu fosse perguntar para vocês, se vocês tivessem que responder agora para mim no chat, o que é amor para vocês? Como que vocês conceituariam isso? Eu tenho certeza que antes de pensar num conceito, vocês pensariam imediatamente nas pessoas que vocês amam, que fica mais fácil. A gente pensa no amor pensando naquelas pessoas que a gente ama. Mas amor é só aquilo que está relacionado às pessoas que a gente ama? Então, eu fui buscar uma definição também de amor. A gente já tem de lei,
eu fui atrás de uma definição de amor e procurei no dicionário de filosofia, no dicionário de psicologia, perdão, da APA, tem essa definição aí. É uma emoção complexa envolvendo afeto e ternura pelo objeto amado, sensações prazerosas na presença desse objeto, em sua presença, e devoção ao seu bem-estar. Agora, reparem aqui que interessante. Está dizendo que é uma emoção complexa envolvendo afeto e ternura por um objeto. Esse objeto, ele tanto pode ser uma pessoa, quanto pode ser o meu dinheiro, a minha casa, o meu pet, as minhas ideias. Qualquer objeto cabe aqui. E nós vamos ver também que isso está relacionado com a questão evolutiva. Então, repetindo, vimos o conceito de lei, que quando a gente fala lei de amor, a gente está querendo tratar de fenômenos que estão relacionados entre si, o amor faz parte desses fenômenos, que o amor é essa emoção complexa que envolve isso tudo. Se eu tivesse que simplificar esse conceito, para que seja bem claro para nós em relação ao amor, tendo em vista pessoas, o amor é aquele sentimento que separa as pessoas com as quais nos importamos com aquelas, em relação àquelas que não significam nada para nós. Isso, na verdade, é que é o amor. Por isso que quando a gente pensa em amor, o que vem à nossa mente? Aquelas pessoas com as quais nós nos importamos, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão dentro dessas sensações prazerosas que nós sentimos na presença delas. E eu trouxe também aqui, já que a gente está definindo o amor, duas definições de Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor, que ela diz assim: amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Amor é oxigênio para a alma. Então, vejam que a profundidade é o alcance dessas definições de Joana, porque o primeiro nos remete a Deus, nosso Pai. É comum a gente falar que Deus é amor. E se Deus é amor, olha a definição de amor que ela traz. É substância criadora e mantenedora do universo. Então, não é por acaso que existe essa lei, que existe esse componente que regula uma série de fenômenos, porque o próprio Criador se identifica com ela. E, por outro lado, o amor é o oxigênio para a alma. Isso a gente não precisa ir a nenhum livro espírita para comprovar. Eu estava revendo nos meus estudos aqui de psicologia a primeira pesquisa que foi feita em creches em relação à privação de afeto em bebês e a consequência disso para o desenvolvimento desses bebês, foi feito no ano em que a guerra terminou, em 1945, nos Estados Unidos. Um psicanalista que ele pesquisou no orfanato 91 crianças e ele identificou que essas crianças, como eram muitas, as cuidadoras não tinham tempo de pegar essas crianças no colo, de falar com elas, de tocá-las, era tudo, o cuidado era muito automático. Preocupava-se com a alimentação, preocupava-se com a higiene, mas não havia afeto envolvido ali. Resultado, ele acompanhou essas crianças, esses bebês, desde que eles entravam na creche durante um ano, e em um ano, de 91 crianças, 34 apenas sobreviveram. Por outro lado, a outra creche que ele acompanhava ficava num presídio, em que as presidiárias tinham condição, tinham permissão de ir aonde os bebês estavam para cuidar deles durante o dia, se recolhendo à cela à noite. Apesar de não se poder comparar as condições de higiene que na prisão eram muito piores do que no orfanato, todos os bebês que estavam naquela creche sobreviveram ao longo de um ano. Então, ele foi o pioneiro para mostrar que o afeto é mais importante que o alimento na sobrevivência de bebês humanos. Então, reparem como isso vai ao encontro do que a Joana fala, é como se esses bebês ficassem privados desse oxigênio emocional. E com isso, eles, alguns, ou muitos, no caso dessa pesquisa, que foi a pesquisa pioneira, mas outras vieram depois, como que isso foi determinante da sobrevivência ou não desses bebês. Muito bem, então já entendemos o título. Vamos passar agora para as instruções dos espíritos. A gente tem a primeira instrução, é de Lázaro, foi recebida em 1862. O que eu fiz aqui? Eu pincei do trecho, né, todo, as ideias principais. E o que ele diz lá? Que
Amor é a primeira palavra do alfabeto divino, que resume os ensinos de Jesus. No próprio capítulo do Evangelho que nós estamos estudando, o capítulo começa com as passagens de Jesus em que ele define isso. É o principal, resume toda a lei e os profetas, é o amor a Deus e o amor ao próximo. E Lázaro vai mostrar que esse amor, ele faz parte de um processo evolutivo, que vai do instinto à sensação e aos sentimentos, e que o amor seria o auge do desenvolvimento dos nossos sentimentos. A lei de amor, então, substitui, segundo ele, a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando a gente lê essa frase, a gente se dá conta de como nós estamos longe ainda de viver essa lei em sua plenitude, porque misérias sociais, a gente está ainda bem farto disso no mundo inteiro, no sentido de presença dessas misérias em todas as sociedades. Então, essa lei de amor, ela substitui a personalidade. Em que sentido? Ela permite que a gente pare de pensar só em nós mesmos e se una com os nossos irmãos de humanidade, nessa humanidade compartilhada, vindo a promover, através desse amor e dessa união, a extinção das misérias da sociedade em todos os sentidos. Não é só uma miséria aqui, claro, econômica, mas todo tipo de miséria no sentido de sofrimento, sofrimento social, que é um sofrimento humano. Então, ele fala uma coisa interessante, que isso aqui vai dar para a gente perceber muito como é que o conceito de lei filosófico que eu trouxe se encaixa bem nessa proposta, que a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. E o que Lázaro está dizendo aqui? Que o amor está relacionado ao nosso processo evolutivo através das múltiplas reencarnações. Então, ele está relacionado a esse fenômeno que a gente chama de evolução. Nós só evoluiremos através das nossas múltiplas reencarnações se nós desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Então, o amor é um elemento fundamental dentro desse processo, que é o processo evolutivo, que é o processo de aperfeiçoamento individual. Por isso, ele coloca aqui a reencarnação, que é o que explica, segundo ele, por que algumas pessoas têm um amor, como diriam os gregos, ágape, que esse é um conceito muito batido até já no meio espírita. Geralmente, quem fala de amor traz o conceito dos gregos, vocês devem já ter ouvido isso muitas vezes. Filia, que é a amizade, eros, que é a paixão, e ágape, que é o amor, como Jesus entendia esse amor universal. Então, para nós chegarmos nesse amor universal, que é o amor ágape, a gente passa por uma série de fases. Se não fosse esse conceito de reencarnação, como aquelas pessoas que ainda estão numa fase iniciante desse sentimento, como que essas pessoas passariam do instinto para a sensação, para o sentimento e para o amor, que é o seu auge? Não haveria condição. Então, reparem como é que ele coloca, o próprio Lázaro, o amor integrado num determinado processo, como ele é importante dentro desse processo. Nós temos, então, a mensagem de Fénelon, de 1861, que Kardec coloca, que aí ele vai corroborando o que Lázaro diz, que o ser mais abjeto e vil tem afeição por um ser ou um objeto. E aqui é o momento que a gente bate palma. E de acordo com o dicionário de psicologia, que define amor como sendo por um ser ou por um objeto. Isso é do século XIX, a gente não tinha essa definição ainda sistematizada, como eu trouxe para a nossa reflexão hoje. Mas lá Fénelon lembra que, por pior que seja a pessoa, e eu penso que nos quadrinhos, vocês vão concordar comigo quando a gente pensa nos quadrinhos, e pensa não exatamente num ser abjeto e vil, mas quando a gente pensa na relação de um personagem com um objeto, a gente pensa no Tio Patinhas e na Caixa Forte. Eu lembro de criança ter aquelas imagens nos gibis dele mergulhando num tanque de cédulas que ficava na caixa forte dele. Então, a gente observa que, por pior que a gente julgue uma criatura, por pior que seja um criminoso, ele vai ter afeto por alguém ou por alguma coisa. Ele vai ter esse vínculo
de prazer, de bem-estar na presença de alguma coisa. É sabido, também é público isso, né? Isso também já foi muito debatido em termos históricos, que os carrascos nazistas trabalhavam nos campos de concentração, fazendo todo tipo de atrocidade. E no final do dia iam para casa, beijar a sua esposa, beijar seus filhos, dar a eles todo o amor, contar historinha antes de dormir. Então percebam que está ali, o germe está ali. E a gente vai ver qual é a dificuldade que não só os carrascos nazistas, mas a gente também encontra para fazer com que esses germes realmente desabrochem toda a sua plenitude. A seguir, Fenelon fala que, na época, havia uma recusa da ideia da reencarnação, porque algumas pessoas diziam assim, ah, não, mas eu tenho a minha família que eu adoro, vou reencarnar, para onde vai todo mundo? Eu vou perder, meus filhos não serão meus filhos, meus pais não serão meus pais, ah, não quero isso não. Vejam que interessante, como é que, de fato, os níveis evolutivos, eles são infinitos, são variadíssimos. A pessoa não querer reencarnar por egoísmo, por apego às suas relações mais próximas, por não conseguir admitir a ideia de que esses afetos pudessem se relacionar com outros afetos, em papéis semelhantes ao que hoje nos une, por exemplo. Então, ele fala que isso é um absurdo, isso é mostra de inferioridade ainda espiritual, que é justamente o movimento que nós vamos fazer como espíritos, é dessa integração com todos os seres, com todos os nossos irmãos em humanidade. E aí ele fala essa frase, né, uma pergunta que eu sintetizei a resposta dele. Qual é o limite do próximo? Fenelon responde, toda a humanidade é o nosso próximo. E lembrando aqui que Jesus não disse para a gente amar o semelhante, no termos daquele que é igual a nós. Jesus disse para a gente amar o nosso próximo. E próximo, como lembra Fenelon, é toda a humanidade. Por fim, a gente vai ter a mensagem de Sansão, que eu destaquei mais coisas aqui, porque a maior delas, ele traz realmente uma série de contribuições interessantes. É uma mensagem de 1863, Sansão era um frequentador da Sociedade Espírita Parisiense, e desencarnou, continuou trabalhando do outro lado, dando mensagens. Então, ele fala que amar no sentido profundo é ser leal, probo e consciencioso. Claro que a gente que estuda vai ver o que significam essas palavrinhas, porque a gente pensa que sabe, mas na hora de definir a gente não dá conta. Então, eu fui lá para lembrar para a gente o que é ser leal, probo e consciencioso. No dicionário está assim, ser leal, ser responsável com os compromissos assumidos, isso é lealdade. Probidade, ser honesto, correto, confiável. E consciencioso, ser cuidadoso. Então, a gente tem que ter tudo isso para fazer a outrem o que nós desejamos para nós mesmos. Então, reparem que o amor é uma emoção que envolve, para que ela seja de fato, para que ela seja praticada como deve ser, para que a gente evolua com esse sentimento e esse sentimento evolua com a gente, existem uma série de outras virtudes que andam juntas, né? Essas virtudes andam todas juntas. A gente vai ver também mais para frente, aprofundar um pouco nisso. Que, na época, ele lembra Sansão que havia na sociedade europeia, de uma forma geral, a aceitação de novas ideias de fraternidade e liberdade, que isso era um sinal de progresso. E que daqui a 100 anos nós evoluiríamos ainda mais nessas ideias de fraternidade e liberdade. O que Sansão estava querendo dizer aqui? Está falando da escravidão, que ainda existia naquela época, em muitos países. Ele está falando das diferenças de classe social, da nobreza, que ainda era muito forte, apesar de toda a força já adquirida pela burguesia em toda a Europa, por causa da Revolução Industrial, mas ainda havia aquela barreira de nobres não se casarem com plebeus, havia uma série ainda de restrições sociais quanto a quem você poderia amar, a quem você poderia chamar de amigo. E aos pouquinhos, segundo Sansão, e isso já era, segundo ele, um sinal de progresso, as pessoas foram expandindo essa noção do que é a fraternidade e do que é liberdade. Desde então, desde o século XIX até agora, o que a gente vem observando, pelo menos no Ocidente,
é que essas ideias em relação ao que é diferente, a aceitação das pessoas que são diferentes de nós, isso vem sendo cada vez mais discutido e trazido para a nossa reflexão em todas as sociedades. Eu não sei se nós já evoluímos tanto quanto esses espíritos achavam que a gente já deveria estar evoluídos, mas de qualquer maneira é algo que a gente vem discutindo. Vejo a questão da homossexualidade, dos transexuais. Hoje luta-se em toda a sociedade ocidental para que eles sejam vistos como pessoas com os mesmos direitos e assim com o mesmo direito à felicidade e com as mesmas características que nós, enquanto humanos, temos. Eles não são diferentes de nós, são pessoas humanas. E muita gente ainda os vê como aberrações, os vê de uma forma muito negativa. Sem falar no Oriente, que isso daí é mais complicado, mas eu estou me referindo ao Ocidente. O que nós observamos hoje em relação a esses irmãos que estagiam nessas experiências diferentes das nossas, é que eles hoje são muito mais aceitos do que eram há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Isso é fato, houve uma evolução, mas nós precisamos evoluir ainda mais nessa fraternidade para abranger todas as diferenças no nosso afeto, na nossa consideração. E ele diz também que todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças e causas de desentendimento entre os povos. Eu penso com muita frequência, eu não sei vocês, como esses espíritos devem ter se sentido ao presenciar as duas grandes guerras mundiais, porque toda a codificação ela foi elaborada antes do século XIX terminar. E eles tinham, isso até nós conversamos no dia do debate sobre a regeneração, né, sobre a transição planetária, foi trazido isso à baila. Todos os espíritos e toda a codificação, eles achavam que nós já teríamos resolvido isso no século passado, que foi o século XX. E nós já teríamos entrado nisso daqui que o Sansão fala. E vocês depois, por favor, releiam essas instruções para que vocês se apropriem das informações de uma maneira mais aprofundada. Ele fala isso nessa mensagem, que está próximo o dia em que todos se reunirão para entender-se, só que tinham duas guerras no meio do caminho tinham duas guerras. E a gente ainda não está com isso resolvido da forma como Sansão, Allan Kardec e outros achavam que nós já estaríamos. Mas estamos a caminho, estamos em movimento. É isso que a gente tem sempre que lembrar. Muito bem. Vimos as instruções dos espíritos. Agora, o que a gente tem que parar para pensar? Porque, vejam, isso que eu falei aqui não é novidade para ninguém, tenho certeza que todos nós que aqui estamos nessa sala hoje, assistindo e ouvindo e pensando nessas ideias que estão sendo trazidas, eu não estou falando novidade para ninguém, eu estou rezando o Padre Nosso para o vigário. O que nos coloca aquela ideia inicial? Por que é tão difícil? Vocês já pararam para pensar nisso? Onde estão as nossas dificuldades? Eu trouxe, então, nessa outra parte da minha fala, umas reflexões em relação a isso. Quais são os nossos desafios? Quais são as nossas dificuldades? Então, vamos lá. Eu trouxe um resumo, bem resumidinho, por favor, depois vocês olhem no livro, ele está disponível em PDF, que é a obra de Vinícius, de Pedro Camargo, Nas Pegadas do Mestre. Ele tem uma mensagem lá belíssima que ele fala do amor, e ele diz que o que nos atrapalha são alguns equívocos que a gente faz em relação a esse sentimento. E aí ele vai enumerar. O que ele chama de exclusivismo. O que é esse exclusivismo? É justamente a dificuldade que a gente tem de alargar esse sentimento de afeto em relação a outras pessoas que não nossos amigos e nossa família. E aí a gente lembra que Jesus falou isso para a gente já naquela época. Os fariseus, os saduceus e os escribas também amam aqueles que os amam. O que fazeis de especial? O que a gente faz de especial se a gente só ama aqueles que nos amam? Nada. Nós não fazemos nada de especial. Então, a primeira coisa que a gente tem que encarar é o nosso exclusivismo. O quanto que a gente tem esse círculo de amor muito restrito e o quanto que a gente busca ampliar esse círculo. Porque amar, companheiros, nós já sabemos, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, nós já estamos naquela fase daquele amor leal, probo, consciencioso.
do cuidado com a outra pessoa, de procurar fazer os nossos afetos aquilo que a gente gostaria que eles nos fizessem. Nós já estamos nessa fase. O que a gente precisa fazer agora? Ampliar esse círculo, que ainda é, para a maioria de nós, um círculo muito exclusivo. Outra advertência aí de Vinícius: amar só as virtudes. Então, a gente quer amar as pessoas, mas a gente só quer amar o que elas têm de bonitinho. A gente não quer amar os defeitos. E, infelizmente, para todos nós somos constituídos de defeitos e virtudes. Não só as pessoas que nós amamos, mas nós mesmos somos assim. Então, nós temos que levar o pacote todo. Não adianta a gente ficar lutando contra os defeitos de ninguém, porque ninguém muda ninguém. Nós só mudamos a nós mesmos. E, no final das contas, esse vínculo, esse afeto, essa preocupação com o outro tem que ser com o outro, mesmo quando o outro é desagradável, quando o outro nos incomoda, quando os outros são chatos, quando os outros nos ferem, quando os outros nos magoam. Amar só as virtudes também não vai colaborar muito para o nosso processo de evolução moral e espiritual. Eu achei interessantíssimo que ele fala da voz passiva. Ele diz que há um grupo de pessoas que só conjugam, porque amor é substantivo, mas amar é verbo. Então, ele fala que há pessoas que só querem conjugar esse verbo na voz passiva. Vocês lembram da diferença, voz ativa e voz passiva? Então, ele fala assim: em vez de amar, a pessoa só quer ser amada. E a gente vê muita gente assim, só quer ser amada. Ter o trabalho de amar, retribuir esse amor, a pessoa coloca sempre isso em segundo plano e coloca o ser amado em primeiro plano. Isso é outra dificuldade. A condicionalidade. Eu só vou amar você se você fizer aquilo que eu quero. É aquela música que eu sempre lembro da música do Kid de Abelha. Lembra da música do Kid de Abelha? Eu quero você como eu quero. É um pouco aquela música ali. A gente só ama a pessoa se a pessoa for desse ou daquele jeito. Isso antigamente era muito comum na relação pais e filhos. Hoje eu penso que nem tanto para as pessoas mais amadurecidas. Os pais queriam que os filhos seguissem determinada carreira. Aí, se eles escolhessem ser músicos, ou se eles escolhessem artes, ou se eles escolhessem qualquer carreira de humanas, os pais ficavam tristes, criavam brigas em relação a isso. Era também muito comum em relação à orientação sexual. Não, eu só te amo se você for hétero. Se você for homossexual, não quero saber de você. Então, isso é impor condições ao amor. É muito dita a frase que as mães têm um amor incondicional. Eu não sei, porque na área de pesquisa de ciências sociais, de psicologia, nada é dado, nada é inato. A gente que é espírita sabe que sim, mas nessas áreas de pesquisa não, muita coisa é construída. Então, há mães que odeiam os filhos e pais que os amam. Há mães que maltratam os filhos e pais que não. Então, essa questão da mãe ser a única que tem um amor incondicional, a gente vê que não é bem um pouco dessa idealização da figura materna, mas infelizmente não corresponde. Os pais também são capazes de amor incondicional. Finalmente, ele coloca na listinha dele a acomodação. Nós somos acomodados. A gente está ali com aquele nosso círculo exclusivo de amor e a gente pouco faz para ampliar isso, a gente pouco faz para ampliar essas virtudes envolvidas na nossa capacidade de amar. Bem, como que a gente faz para ampliar o círculo? O que vocês devem estar falando assim, essa Tânia Wilson só está falando, só está denunciando as coisas. Quando é que ela vai fazer o anúncio das coisas boas? Então, eu trouxe também umas dicas. E essas dicas, elas são dicas da psicologia, mas também das filosofias orientais, que trabalham muito essa questão da nossa ligação com as outras pessoas através da meditação. E tem sido uma coisa que Joana de Ângeles vem recomendando muito, ela fala muito sobre a importância da meditação em toda a obra dela. E uma dica que eu achei assim, fundamental dessas leituras que eu fiz para trazer o tema, e que me ajudou muito, já vou falar para vocês em que contexto, nesse confinamento, que a gente não está nem podendo fazer muito isso presencialmente. Uma forma de nós ampliarmos o nosso círculo de amor é nós, diante de qualquer pessoa, nós exercitarmos mentalmente essa frasezinha. Assim como eu, por exemplo, vou no supermercado, que é o que a gente está podendo fazer hoje em dia. Quando eu chegar lá no caixa, a gente olha para a caixa, a pessoa que está trabalhando para o caixa, né, que está ali exercendo aquele trabalho, e a gente olha para aquela pessoa e pensa assim:
Assim como eu, essa pessoa quer ser feliz. Assim como eu, essa pessoa quer se ver livre do sofrimento. Isso vai nos ajudar a criar uma empatia, que é uma das qualidades, uma das virtudes base para a compaixão, para o exercício do amor. O que é empatia? Nós sermos capazes de nos colocar no lugar daquela pessoa e procurar, desse lugar, compreender o que ela fala, os sentimentos dela. Então, se nós fizermos isso, nós conseguimos o que se diz de humanidade compartilhada. Nós vamos, no nosso dia a dia, várias vezes ao dia, passar a olhar todas as pessoas que cruzam com o nosso caminho, no nosso caminho, como alguém que faz parte desse nosso círculo, porque assim como eu, essa pessoa quer a mesma coisa que eu quero. Assim como eu, essa pessoa não gosta de sofrer. E isso me ajudou muito. Eu vou dizer a vocês aqui em que contexto, sem falar o nome, né, mas eu vou falar a situação. Todos nós estamos muito estressados no Brasil já há décadas com a questão dos nossos políticos. E cada um de nós tem dificuldade com político A, B, C ou D, né? Cada um tem a sua. E eu, nesses últimos tempos, venho com uma dificuldade muito grande em relação a uma figura política, assim, no nível, quero que essa pessoa, Covid, faça o seu trabalho, leve essa pessoa embora. No nível assim, inferior, nível máximo. E eu não tenho vergonha, companheiros, porque é a nossa humanidade compartilhada. Então, assim como eu, muita gente tem esse tipo de sentimento, porque a indignação moral é tanta que a gente acaba sendo despertado nesse nosso lado ainda muito inferior. Então, eu muitas vezes, eu falo assim, não vou nem rezar por essas pessoas, né? Mais um em especial, mas eu não vou nem rezar, porque eu não conseguia. Quando a pessoa vinha na minha mente, vinha um monstro, a ideia de um monstro, um perverso, um cruel. Aí, o que eu passei a fazer? Estudando para essa nossa palestra, vejam que bacana, como é que a gente vai crescendo, mesmo dentro de casa. Eu passei a mentalizar essa criatura em especial e pensar assim como eu, essa pessoa quer ser feliz. Assim como eu, essa pessoa quer se ver livre do sofrimento. Assim como eu, essa pessoa ama os filhos. Assim como eu, essa pessoa tem amigos. E com isso, eu posso dizer a vocês com muita alegria que depois de uma semana fazendo esse exercício, essa pessoa já faz parte das minhas orações diárias e todos os dias eu peço por essa pessoa, envolvendo-a nas minhas melhores vibrações de fraternidade. Então, eu posso dizer a vocês, garantir a vocês, que fazer esse exercício, né, largando a nossa acomodação, fazendo esse exercício, nós vamos nos aproximando afetivamente dos nossos companheiros de humanidade. Façam isso com o porteiro, façam isso com todas as pessoas. Na verdade, nós deveríamos fazer isso com todos os seres sencientes, não só com os humanos, com os animais humanos. Nós deveríamos estender essa forma de pensar a todos os seres capazes de sensações, capazes de amor, capazes de sofrimento. Mas, se a gente conseguir fazer isso com as pessoas, já está de bom tamanho. Então, vocês imaginem aquele que tem uma dificuldade com alguém da família. Porque ser da família não implica que a gente ame, implica que a gente tem um laço de parentesco. Então, a gente olha para aquela pessoa e fala assim, gente, assim como eu, essa pessoa é isso, essa pessoa aquilo. Façam. Para quem se interessar de fazer como meditação, é só procurar no YouTube Meditação da Compaixão. E vocês vão ver que existem meditações nessa linha. Usar a regra de ouro junto com a de platina. Isso também eu sei que é novidade para vocês, porque foi novidade para mim, estudando para esse tema. O que se entende como regra de ouro? A gente já sabe. Qual é a regra de ouro? Fazer a outrem aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Mas vejam a dificuldade que muitos autores da psicologia e da filosofia chamam atenção para a gente em relação à regra de ouro. Nem sempre o outro quer aquilo que a gente quer, porque os gostos são diferentes. Eu vou dar um exemplo banal para vocês. Tem pessoas que são chameguentas, adoram ser beijadas, abraçadas, agarradas. Tem outras que não gostam. Então, se eu for do tipo chameguenta, e eu for fazer com o outro aquilo que eu quero que o outro me faça, porque eu sou chameguenta, eu vou sair agarrando, beijando todo mundo, e de repente eu pego um que não gosta daquilo, e não vai ficar satisfeito com essa minha expressão de afeto.
Então, alguns autores, eles chamam atenção para uma outra regra, que tem que ser usada, não é deixar uma para usar outra, tá, gente? É usar as duas, procurando alternar de preferência. Então, qual seria a regra de platina, que é destacada aqui? É fazer a outra pessoa aquilo que a pessoa gostaria que você fizesse. Aí sim, a gente vai se colocar no lugar do outro, porque a gente vai procurar conhecer o outro, vai procurar entender o outro, e vai fazer para ele aquilo que ele gostaria, não o que a gente quer, o que a gente gosta. A regra de ouro e a regra de platina, portanto, elas têm que ser usadas ou de forma alternada, ou de forma concomitante, e até na psicologia se propõe que a pessoa faça um exercício. Faça um exercício de quando identificar se está usando a regra de ouro ou se está usando a regra de platina. E, por fim, aqui, amar envolve empatia. Vejam como essa emoção é complexa. Amar envolve empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender o outro em profundidade. Envolve doação. É impossível a gente dizer que ama uma pessoa se nós não nos doamos para essa pessoa ou para essas pessoas. Envolve cuidado. Quem ama, cuida. Então, se eu não cuido daqueles que eu amo, isso não é amor, ou pelo menos não no nível que faça a gente evoluir espiritualmente. A gente envolve também responsabilidade, nós temos que ser responsáveis por aquela pessoa a quem dizemos amar, e aqui vem a frase que eu acho que é Orconcourt, que é a frase do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, nós somos responsáveis por essas pessoas que a gente diz amar. E o respeito profundo, que é essa mensagem, amor e temor. Depois nós vamos rever duas frases importantes que Emmanuel coloca nessa mensagem, no capítulo 4, de Palavras de Vida Eterna. O respeito pelo que a pessoa é. A gente não pode querer que ninguém seja do jeito que a gente quer que ela seja. A gente não pode achar que a gente tem o direito de mudar uma outra pessoa, de dizer para outra pessoa como uma pessoa tem que viver a vida dela. A gente pode amorosamente apontar para a pessoa caminhos que ela tem para escolher, mas a gente não pode obrigar ninguém a trilhar caminho nenhum. Isso não é amor. Então, esse respeito profundo pelo que as pessoas são, pelas escolhas que as pessoas fazem, por mais, e isso agora eu estou falando para vocês como mãe, por mais que eu saiba que muitas vezes a gente observa que os nossos afetos estão fazendo escolhas ruins para eles, a gente consegue ver isso nos dói, mas a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Isso é amar. Interferir, exigir e cobrar e obrigar, isso não é amar. E aqui eu trago a frase, então, as duas frases que eu gostaria, já que a gente está se encaminhando, ainda tem uma história aqui para contar, compartilhar com vocês, do imperfeito amor. Então, o que Emmanuel chama de imperfeito amor? Para a gente ver se a gente está aqui dentro ainda desse imperfeito amor e o quanto que a gente está aqui dentro. Estar aqui dentro, eu acho que a maioria de nós, em algum nível, ainda está. Mas como que a gente encaixa aqui e como que a gente pode fazer no nosso cotidiano para que a gente saia disso para o que a gente vai ver que ele chama de perfeito amor. Então, reparem que a imagem que eu coloquei aí são duas pessoas que estão juntas, mas estão separadas. Isso é muito comum. A nossa palestra aqui, ela tem um limite de tempo, então eu não coloquei várias coisas interessantes sobre o amor que eu ainda gostaria de ter falado por causa do tempo que é limitado. Mas é muito comum a gente ver casais que são casados há muito tempo nessa situação, numa solidão a dois. As pessoas estão ali juntas fisicamente, têm uma proximidade física, mas, na verdade, elas não têm nenhuma conexão. Steinberg, que é um psicólogo que estudou a questão do amor, ele faz uma proposta muito, muito interessante, que ele fala que o amor ele tem 3 componentes. O primeiro componente é compromisso, o segundo componente é afeto e o terceiro componente é paixão. Então, os tipos de amor, eles só variam em relação à presença ou ausência desses componentes. Exemplo, a amizade, ela vai ter o afeto
que é o aspecto amoroso, de ternura afetivo, e o compromisso, mas não vai ter a paixão, porque é um relacionamento de amizade. E quando ele analisa os tipos de amor, ele começa do desamor. Desamor não é ódio, desamor é simplesmente indiferença. São aquelas pessoas, como eu já disse no início, que não significam nada para nós, não despertam nada em nós. É o desamor. Então, não tem nenhum desses 3 componentes. Mas ele fala lá uma coisa que eu acho muito interessante, que ele chama de amor vazio, que era muito comum na época em que o casamento era arranjado, ou na época em que as pessoas não podiam se separar, tinham que ficar casadas, mesmo não existindo mais nenhum componente ali que pudesse ser chamado de amor. Ele chama de amor vazio. O que ele chama de amor vazio? Só existe o compromisso. As pessoas têm um compromisso de ficarem juntas, mas não tem mais paixão, não tem mais intimidade, não tem mais afeto. Então, o que Emmanuel chama aqui de imperfeito amor? Procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então, reparem, companheiros, em que medida nós podemos nos identificar com isso que Emmanuel traz aí. Kant tem uma das afirmações, quando ele define ética em relação ao outro, que a gente nunca pode fazer do outro um objeto. As pessoas não são coisas. Nós temos que ter com as pessoas relações de afeto, relações de entendimento, e não objetificar as pessoas que convivem conosco, que é mais ou menos o que ele coloca aqui, é fazer do outro um instrumento da minha própria felicidade. E com isso eu transformo esse outro num objeto, numa coisa na minha mão. E o que Emmanuel chama de perfeito amor? E aí eu coloquei esse abraço gostoso, tem muita imagem de abraço na internet, mas esse daí é uma ternura infinita. E aí o que ele chama de perfeito amor? Contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. E a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio. Então, amar é permitir que o outro seja, que é outra definição que eu me esqueci o autor agora, mas que me veio essa lembrança. Amar é permitir que o outro seja. Então, reparar em que nível nós estamos é muito importante. E reparar também em que medida nós podemos incluir no nosso dia a dia essas estratégias para nós evoluirmos também é importante, senão a gente não evolui. E eu gostaria de terminar contando para vocês uma história, que é uma história de um artigo sobre maternagem. E maternagem é uma área de atuação da psicologia dentro de maternidades, em que pessoas, mas geralmente psicólogos, vão dar atenção e carinho a bebês que são rejeitados pelas mães, deixados para adoção, ou que as mães morrem, que acontece alguma coisa, que aquele bebê fica sozinho. E há um artigo que eu tenho aqui, falando sobre privação de afeto e sobre maternagem, essa história é muito interessante que eu quero dividir com vocês, que é uma história que me emocionou muito, porque fala também dessa questão da gente julgar o outro, a escolha do outro, e que nem sempre aquilo que a gente diz que é indiferença, que é maldade, que é abandono, aquilo de fato corresponde à realidade. Então, essa autora desse artigo relata a história de uma gestante que deu entrada no hospital para ganhar seu bebê, ela vinha fazendo acompanhamento pré-natal e já havia dito que não ia ficar com a criança. E qual é a história que a psicóloga constatou dessa moça, que vamos chamar de Maria, um nome fictício? Maria casou muito jovem, uns 15 anos, com um rapaz que amava muito, tendo 3 filhos com ele, estava grávida do 4º. Ela tinha, na época do artigo, um de 10, um de 7, um de 3 aninhos, e estava, então, dando à luz ao seu 4º filho. Só que esse rapaz, ao longo dos anos de convivência, ele começou a beber, virou alcoolista. E virando alcoolista, ele começou a maltratar muito, a bater, a agredir os filhos, e ela, para evitar sofrimento maior, saiu, né, desse relacionamento, que ela fez muito bem, pensando nos filhos, pensando em si mesma, e foi para a casa dos pais, na zona rural. E na zona rural, que todos viviam com muita dificuldade,
Os filhos mais velhos, o de 10 e o de 7, já tinham que trabalhar na lavoura. Ela não tinha condição de ter mais esse filho, ela não tinha condição de impor aos pais mais essa despesa, mais essa boca para alimentar. Então, ela resolveu dar a criança. E ela não quis nem ver, porque ela falou, não quero ver porque eu posso me arrepender e eu não posso voltar para casa com essa criança. A psicóloga, então, perguntou para ela, mas e os irmãos? Como que os irmãos reagiram a essa sua decisão? E aí, companheiros, que é a parte mais emocionante desse relato, que mostra o quanto que nós temos ainda, enquanto sociedade, que mudar as nossas estruturas para que o amor seja vivenciado de fato. Ela diz, a psicóloga, que ela reuniu os filhos mais velhos, o de 10 e o de 7, falou que ia dar o irmãozinho que ia nascer, explicou por quê. E o de 10 anos virou para ela e falou assim, mamãe, se for para ele poder brincar e não ter que trabalhar que nem a gente, dá ele para uma família rica para que ele possa brincar, mãe. Então, ela disse para essa psicóloga que ela estava exatamente cumprindo o desejo dos filhos mais velhos, que já trabalhavam, um de 10 e um de 7 anos. Então, vejam como a nossa sociedade, a forma como nós nos organizamos socialmente, promove esse tipo de situação. Promove a incapacidade das pessoas de exercerem o seu amor. Essa mãe, ela não queria dar, mas ela achou que ela não tinha o direito de impor mais sofrimento àquele bebê que estava nascendo. Então, outra família passou a cuidar dessa criança. E o papel da maternagem qual é? Essa psicóloga, ela tinha que ir no berçário para receber aquele espírito reencarnante, abraçar, tocar, beijar, cantar para aquela criança, dizer que ela é amada, que ela é bem recebida nesse mundo, porque a privação do amor, desde os primeiros contatos do nascimento, como nós já vimos, que foi pesquisado, traz consequências muitas vezes irreversíveis, mesmo que seja na idade pré-verbal, como a idade de um bebê. Então, que a gente possa refletir em relação a esse tema, que a gente está no confinamento em função de uma pandemia. E muita gente tem falado assim, o normal e o novo normal. Eu espero que esse novo normal seja um novo normal para todos nós, de repensar a estrutura social. Isso foi uma coisa que nós discutimos no debate sobre transição planetária. Se essa estrutura social que nós temos é uma estrutura social que corresponde a tudo aquilo que nós estudamos sobre a importância do amor na sociedade, sobre aquilo que nós queremos como uma sociedade onde esse amor se exerça plenamente. Agradeço a atenção de vocês, de estarem comigo nessa tarde de domingo. Vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, me enviar alguma coisa. Tem do Zap, tem meu e-mail. Eu vou passar a apresentação para alguém da casa para que possa compartilhar no grupo da instituição. Paz no coração de todos. E vamos amar.